Após a grande ofensiva de verão fracassar, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se prepara para enfrentar um pesadelo no inverno. Através de uma série de ataques precisos, a Ucrânia destruiu a última esperança da Rússia de manter seu esforço de guerra, o combustível. O país está enfrentando escassez de recursos em várias regiões. Os preços dispararam, e alguns postos de combustíveis estabeleceram limites rigorosos sobre a quantidade de gasolina que cada cliente pode comprar. A população russa começa a sentir, intensamente, os impactos da guerra no dia a dia. A situação se torna insustentável, e até mesmo Putin terá dificuldades para encontrar uma justificativa. As notícias sobre a escala das escassezes e os ataques variam conforme a fonte, mas a tendência geral é evidente. Isso se deve à estratégia de longo prazo da Ucrânia, que focou em identificar os alvos mais importantes e de alto valor, tanto em territórios ocupados quanto dentro da própria Rússia, e eliminá-los com precisão cirúrgica. Enquanto a Rússia se ocupava em bombear hospitais e lançar enxames de drones sobre Kyiv e outras cidades da Ucrânia, as forças ucranianas adotaram uma tática completamente diferente. Elas não tinham interesse em atacar civis russos ou explodir edifícios residenciais. A intenção era atingir o Kremlin em seu ponto mais vulnerável, destruindo a infraestrutura vital para manter a máquina de guerra russa operando. E o que uma máquina precisa para funcionar? Combustível. Relatos constantes têm surgido sobre drones ucranianos ou mísseis atingindo refinarias de petróleo na Rússia, bem como depósitos. Instalações de armazenamento e oleodutos. Nos últimos meses, explosões foram registradas em vários locais, até mesmo centenas de quilômetros além das fronteiras da Ucrânia. Cidades como Volgograd, Saratov, Ryazan e Krasnodar sentiram a força devastadora dos drones ucranianos, incendiando milhões de toneladas de petróleo em um piscar de olhos e drástica e rapidamente diminuindo os suprimentos de combustível do Kremlin. Apesar da proibição imposta ao compartilhamento de imagens ou vídeos dos ataques, materiais começaram a circular em canais de Telegram e outras redes sociais, mostrando fogos, explosões e nuvens espessas de fumaça cobrindo o céu acima das refinarias. A Rússia, sendo um dos maiores produtores de petróleo do mundo, não sentiu os efeitos à primeira vista. Com capacidade máxima, o país pode produzir mais de 11 milhões de barris de petróleo em um único dia. Portanto, uma ou outra refinaria danificada não teria impacto imediato. Contudo, a Rússia e seu líder, Putin, sempre confiaram em sua imensa indústria de combustível para exercer poder e influência globalmente. E mesmo com as sanções ocidentais, o Kremlin encontrou maneiras de vender mais petróleo para nações como Índia e China, mantendo assim sua economia em funcionamento e continuando a investir na guerra. Porém, à medida que os ataques ucranianos se intensificaram, fissuras começaram a aparecer na robusta indústria petrolífera russa. Em julho, por exemplo, a Rússia anunciou um banimento das exportações de gasolina. Inicialmente, os oficiais atribuíam a decisão à alta demanda devido às viagens de verão e à colheita de grãos. Entretanto, muitos analistas vislumbravam uma ligação direta com os frequentes ataques ucranianos às refinarias. Logo, surgiram relatos de atrasos e interrupções, com motoristas enfrentando filas de vários quilômetros para abastecer os veículos. Líderes russos em territórios ucranianos ocupados começaram a admitir abertamente a escassez de combustível. Yevgeny Balitsky, governador pró-Rússia de Zaporizhia, destacou que a alta demanda, combinada com os reparos nas refinarias e a ameaça de novos ataques ucranianos, estava complicando ainda mais a situação. Ele disse: na região de Zaporizhia, a falta de combustível é ainda mais agravada por problemas logísticos e ameaça de ataques inimigos aos trens de combustível. A situação foi reconhecida até mesmo em Crimeia por Sergei Aksionov, que descreveu como algo que poderia durar um mês ou mais e esperava que o problema persistisse enquanto a guerra se prolongasse. A simples existência de tais declarações públicas por parte de representantes é significativa, uma vez que os oficiais russos costumam seguir a linha do Kremlin, evitando admitir problemas. O Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, evidenciou que a mídia estatal russa reconhece as crescentes escassezes de gasolina, embora minimizando o papel que as ações ucranianas desempenham nesse cenário. Representantes da União Independente de Combustível da Rússia informaram que mais de 10 regiões federais estão enfrentando dificuldades com combustíveis.
Enquanto isso, é importante notar que, apesar de alguns oficiais culparem a escassez de combustível em turismo e agricultura, a verdade é que as ofensivas ucranianas têm se revelado cruciais para esses problemas de abastecimento. O ISW indicou ainda que tais ataques estão afetando o mercado interno de gasolina, aumentando os preços e potencialmente acarretando instabilidade econômica na Rússia. O fato é que essa crise não é algo que irá desaparecer ou melhorar rapidamente. Na verdade, a situação se agrava rapidamente, e os russos estão sentindo os efeitos diariamente. As escassezes se espalham por novas regiões, postos de combustível continuam a fechar, e certos tipos de gasolina se tornam quase impossíveis de encontrar, levando alguns cidadãos a recorrer ao mercado negro e pagando preços exorbitantes. Considerando que o salário médio na Rússia é de apenas $1.200 mensais, muitos enfrentam dificuldades para conseguir abastecer seus veículos. Ultimamente, os problemas estão se alastrando para mais cidades e regiões. Os gestores de postos de combustíveis, claramente sem saber como lidar com a situação, estão adotando estratégias inusitadas, como limites severos na quantidade de combustível que cada cliente pode adquirir. É um cenário caótico, e à medida que os dias passam, a crise se torna mais aguda para milhões de russos tentando sobreviver neste inverno desolador. Nas últimas semanas, explosões ecoaram em várias localidades da Rússia, inclusive em lugares a centenas de quilômetros da fronteira ucraniana. Cidades como Volgograd, Saratov, Ryazan e Krasnodar sofreram um impacto brutal dos drones ucranianos chovendo sobre elas. Imagine o rugido ensurdecedor das detonações, o cheiro acre de fumaça negra impregnando o ar, o calor escaldante das chamas lambendo o céu. Mas e se eu te dissesse que essa não é apenas uma derrota no campo de batalha, mas uma humilhação que expõe a fraqueza do Kremlin? Milhões de toneladas de óleo queimaram em instantes, esgotando drasticamente os suprimentos de combustível da liderança russa. Mesmo proibidos de compartilhar imagens online, vídeos circulavam em canais e redes sociais, capturando incêndios vorazes, explosões estrondosas e nuvens espessas de fumaça pairando sobre refinarias. Você sente o tremor no chão sob seus pés, o zumbido ansioso dos motores parados? Será que Putin consegue escapar dessa armadilha de fogo e escassez que ele mesmo criou? Os efeitos não apareceram de imediato, pois a Rússia é um dos maiores produtores mundiais de petróleo. Em capacidade máxima, produz mais de 11 milhões de barris por dia. Danificar uma refinaria aqui ou ali não abala o gigante, ainda. Mas o líder Vladimir Putin sempre dependeu dessa indústria colossal para projetar poder global. Ela financiou a guerra na Ucrânia de maneiras profundas. Mesmo com sanções ocidentais cortando investimentos na energia russa, o Kremlin simplesmente vendeu mais óleo e recursos para nações como Índia e China. Esses investidores asiáticos sustentaram a economia, permitindo gastos exorbitantes na guerra. Sinta o cheiro metálico de dinheiro sujo queimando junto com o petróleo. Mas à medida que a Ucrânia atingia alvos vitais de combustível, rachaduras surgiram na indústria outrora impenetrável do petróleo russo. Será que o Império Russo está rachando sob seus próprios pés, humilhado por contra-ataques precisos? Em julho, a Rússia impôs uma proibição de exportação de gasolina para produtores. Oficiais culparam a alta demanda por viagens de verão e colheitas de grãos, mas analistas viram um elo direto com ataques ucranianos crescentes às refinarias. Logo, relatos de atrasos e interrupções emergiram. Histórias de filas de vários quilômetros serpenteavam nas estradas, motoristas ansiosos esperando para reabastecer seus carros. O zumbido baixo dos motores ociosos era como um gemido de frustração coletiva. Enquanto isso, líderes russos em territórios ocupados da Ucrânia admitiram abertamente as escassez. Yevgeny Balitsky, governador pró-russo de Zaporizhzhia, relatou que alta demanda, reparos em refinarias e ameaça de mais ataques ucranianos causavam caos. Na região de Zaporizhzhia, a escassez de combustível é agravada por questões logísticas e ameaça de ataques inimigos em trens de combustível, disse ele. Sinta a tensão nos músculos tensiam em filas intermináveis, o cheiro pungente de gasolina derramada no ar. Será que até figuras pró-russas estão se rebelando contra esta crise humilhante? Sergei Aksionov, líder do Kremlin na Crimeia, reconheceu a situação. Isso é uma realidade objetiva,
que pode durar mais um mês, admitiu, sugerindo que persistiria enquanto a guerra continuasse. O fato de oficiais falarem abertamente é chocante, pois geralmente coam o que o Kremlin manda, evitando admitir fracassos. O Instituto para o Estudo da Guerra, um grupo americano de pesquisa, destacou isso em sua avaliação da campanha ofensiva russa de 11 de setembro. Mídia estatal russa reconhece crescentes escassez de gasolina, mas minimiza o papel dos ataques profundos da Ucrânia nesses déficits, escreveu o ISW. A União Independente de Combustível Russo, Associação de Donos de Postos, disse em entrevista ao jornal Izvestia em 10 de setembro que mais de 10 regiões russas enfrentavam escassez, incluindo Ryazan, Nizhny Novgorod, Saratov e Rostov, além de regiões do Extremo Oriente e Crimeia ocupada. Escassez também alcançam regiões centrais como Oblast de Nizhny Novgorod, notaram. Dmitry Torteu, membro do Conselho Especialista do Comitê Antimonopólio da Duma Estadual Russa, disse que déficits locais se tornavam generalizados. Representantes da União afirmaram que muitos postos não recebiam entregas de refinarias há semanas, forçando fechamentos. Sinta o impacto gélido desta crise em bolsos vazios, familiares famintos esperando em filas sob chuvas frias. O que acontece quando um império se despedaça, humilhado por sua própria vulnerabilidade? Enquanto oficiais russos culpam turismo e agricultura, a verdade é clara. Ataques ucranianos com drones e mísseis desempenham um papel enorme nas escassez, como nota o ISW. Avaliamos que a campanha de ataques da Ucrânia à infraestrutura energética está impactando o mercado interno de gasolina russo, exacerbando déficits, causando aumentos de preços que impulsionarão inflação e instabilidade macroeconômica. É notável que mídia estatal discute escassez abertamente, sugerindo que a questão permeia a sociedade russa. Esta não é uma crise passageira. Ela piora rapidamente, afetando vidas diárias. Escassez se espalham a regiões adicionais, postos fecham, tipos de combustível desaparecem. O analista de inteligência aberta Visioneer, no X, observou. A Rússia enfrenta crise séria de combustível após ataques ucranianos com o UAV a refinarias. Escassez de gasolina já se espalharam a mais de 20 regiões. Enquanto déficits antes atingiam Extremo Oriente e Crimeia, em setembro se expandiram a 10 regiões a mais: Ryazan, Nizhny Novgorod, Saratov, Samara, Ulyanovsk, Penza, Rostov e Astrachan, além de Kalmykia e Tatarstan. Algumas refinarias não forneceram gasolina de 92 e 95 octanas há semanas, outras fecharam ou operam irregularmente. Relatos em meados de setembro mostram russos recorrendo a fornecedores do mercado negro, pagando até $9 por galão. O cheiro pungente de combustível roubado misturava-se ao pânico urbano. Será que o povo russo aguenta essa humilhação econômica imposta pelos fracassos do Kremlin? O salário mediano é de cerca de $1.200 mensais, muitos vivem com menos. Preços do mercado negro são inacessíveis, mas até nos postos oficiais, preços sobem. Em 10 de setembro, estatísticas russas oficiais indicavam preço médio de combustível em torno de 64,01 rublos por litro, segundo o jornalista Tim White. Até estatísticas russas, massageadas para níveis aceitáveis, revelam problemas de combustível. Preço médio atual é 64,01 rublos litro, alta de 2,6% em um mês, equivalendo a mais de 30% se continuado no ano. Preço real é provavelmente 66 rublos litro. Isso equivalia a cerca de $2,66 por galão. Mais imagens compartilhadas pela conta de Enquil no X mostram figura quase dobrada em regiões, crise de combustível do Kremlin se tornando incontrolável. Poucos postos com gasolina cobram equivalente a $4,52 por galão. Custa metade do salário mensal mediano encher um tanque. O preço médio de um páreo básico de ergue encher um depósito de um carro. Sinta o aperto no peito dessa inequidade, famílias dividindo migalhas. Em mais cidades e regiões, problemas transbordam. Gerentes de postos, confusos, não sabem como lidar, recorrendo a estratégias bizarras para conter a crise. Alguns impuseram limites estritos no combustível por pessoa, como relatado pelo analista Special Kerson Cat, crise de combustível se espalhando rapidamente a mais cidades e regiões na Rússia. Diariamente, encontra-se não poucos,
mas dezenas de relatos de crise se espalhando ou piorando. Em muitos postos com combustível, gasolina é distribuída em yuan. Que acontecimento chocante revirará a sorte do Putin, deixando de joelhos diante da realidade implacável? Você consegue sentir a terra tremendo sob a pressão dessa crise intransponível? Após uma sequência de ofensivas frustradas, a Rússia enfrenta agora um pesadelo no inverno. Com ataques estratégicos e bem calculados, a Ucrânia destruiu as últimas esperanças da Rússia de manter seu esforço de guerra, atingindo o recurso mais vital, o combustível. A crise se espalha como um incêndio florestal, com relatos de escassez de combustível em diversas regiões. Os preços sobem vertiginosamente, e muitas postagens de gasolina restringem a compra a quantidades mínimas por cliente. Para os cidadãos russos, os efeitos da guerra já são uma realidade palpável em suas vidas diárias. As dificuldades vão além do que se poderia imaginar. Em relatos, as filas para abastecer os veículos se estendem por quilômetros, enquanto líderes russos dos territórios ocupados da Ucrânia começam a admitir publicamente a gravidade da situação. Yevgeny Balitsky, governador apoiado pela Rússia em Zaporizhia, declarou que a alta demanda, somada às obras nos refinários e a ameaça de novos ataques ucranianos, está causando interrupções. Na região de Zaporizhia, a falta de combustível é ainda mais complicada por questões logísticas e pelo risco de ataques inimigos a trens de combustível, afirmou. O líder russo na Crimeia, Sergei Aksyonov, também admitiu que a situação é preocupante e pode perdurar por até um mês a mais. O fato de figuras oficiais terem se manifestado sobre esse problema é inédito. Normalmente, eles seguem a linha do Kremlin, evitando dizer que as coisas estão indo mal. O Instituto de Estudos de Guerra, ISW, apontou que a mídia estatal russa reconhece os crescentes problemas de abastecimento, mas minimiza a vinculação destes à campanha de ataques da Ucrânia. Mais de 10 regiões federais russas, incluindo Ryazan e Nizhny Novgorod, enfrentam a falta de combustível, algo que se torna cada vez mais evidente à medida que relatos de paralisações e fechamento de postos começam a circular. Não é apenas uma questão de turismo ou colheita, as ações ucranianas em refinarias de petróleo têm desempenhado um papel crucial nessa crise. Especialistas alertam que a situação é crítica e pode se agravar, atingindo os russos de maneiras inesperadas. Com o preço da gasolina subindo de forma alarmante, respirando o medo de um colapso econômico, qual será o futuro da Rússia e de sua população diante dessa crise de combustível? Será que Putin conseguirá desviar as atenções de sua população ou a verdade finalmente virá à tona? Após a ofensiva do verão, que não teve o sucesso esperado, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se vê prestes a enfrentar um pesadelo no inverno. Uma série de ataques estratégicos da Ucrânia desmantelou as esperanças russas de sustentar a guerra e, com isso, afetou seu recurso mais vital, o combustível. Os relatos de escassez de combustível estão se espalhando pelo país, e a população começa a sentir cada vez mais os efeitos da guerra em seu dia a dia. Preços em alta, algumas bombas de gasolina limitando a quantidade que um cliente pode comprar, a situação já é insustentável. Mesmo Putin, conhecido por sua persuasão, terá dificuldade em minimizar o impacto disso. Embora as fontes variem, o cenário geral é bastante claro. A Ucrânia, com sua estratégia inovadora, foca em alvos de alto valor, tanto em territórios ocupados quanto dentro da própria Rússia. Enquanto a Rússia se dedica a bombardear hospitais e enviar enxames de drones para Kiev, as forças ucranianas adotam uma abordagem diferente. Elas visam desestabilizar a infraestrutura que mantém a máquina de guerra russa funcionando, focando no combustível. Várias notícias surgiram sobre drones e mísseis ucranianos atingindo refinarias de petróleo e depósitos de combustível dentro da Rússia. Nos últimos meses, explosões ecoaram em lugares como Volgograd e Saratov, provocando incêndios massivos que consumiram milhões de toneladas de petróleo e esgotaram as reservas do Kremlin. Mesmo com a proibição de compartilhar imagens desses ataques, muitos vídeos começaram a circular nas redes sociais, revelando a realidade caótica da situação. Embora a Rússia seja um dos maiores produtores de petróleo do mundo, danificar algumas refinarias não teve um impacto imediato. No entanto, o regime de Putin sempre se apoiou na indústria do petróleo para exercer poder e influência.
Desde o início da guerra, com sanções ocidentais, o Kremlin tentou redirecionar suas vendas para países como Índia e China. Porém, à medida que os ataques ucranianos se intensificaram, fissuras começaram a aparecer na robusta indústria petrolífera russa. A partir de julho, o Kremlin implementou um embargo às exportações de gasolina, justificando como consequência do aumento da demanda durante as férias de verão e colheita de grãos. Mas, muitos analistas associaram essa medida diretamente às frequentes incursões ucranianas em refinarias. Logo, surgiram notícias de filas enormes em postos de gasolina e líderes russos admitindo abertamente que as escassezes estavam afetando as regiões ocupadas. Um fato inesperado surge: o peso da escassez de combustível está começando a afetar até as narrativas do governo russo. O Instituto de Estudo da Guerra observou que a mídia estatal russa já reconhece as crescentes dificuldades de abastecimento, embora tente minimizar o papel que a campanha ucraniana desempenha nessa crise. O que antes era uma questão velada agora está começando a entrar na conversa cotidiana das famílias russas. Essa mudança de discurso sugere que o impacto da guerra está ressoando mais profundamente na sociedade. O que poderia ser apenas uma crise temporária agora se revela um desafio profundo e prolongado. As dificuldades estão se espalhando por diversas regiões. E muitos postos de gasolina enfrentam fechamento por falta de abastecimento. As estocagens estão se tornando quase impossíveis, e segundo relatos, os preços do mercado negro estão disparando, com russos pagando até $9 por galão. Em um país onde o salário médio é de $1.200, muitos estão enfrentando uma pressão financeira sem precedentes. Na medida em que a crise se agrava, uma pergunta permanece: até quando a Rússia poderá suportar essa pressão? As tensões aumentam, com uma grande parte da população se sentindo refém de uma guerra que já não parece mais distante. Com as tensões crescendo e as pessoas lutando para encher seus tanques, uma mudança significativa na sociedade russa parece iminente. Até o mês de setembro, alguns russos já se viam forçados a recorrer ao mercado negro para conseguir combustível, pagando preços absurdos que chegavam a $9 por galão. Muitos estocavam gasolina desesperadamente, antecipando aumentos ainda maiores. Isso ocorre em um país onde o salário médio mal ultrapassa $1.200 por mês, e uma grande parte da população vive com muito menos. O quadro é devastador e expõe uma crise cada vez mais profunda. Mesmo os preços oficiais nos postos se tornam um luxo inalcançável para o cidadão comum. Em 10 de setembro, dados oficiais russos indicavam que o preço médio da gasolina era de 64,01 rublos por litro, conforme reportado pelo jornalista e documentarista Tim White. Ele ressaltou que esses números são ajustados para não alarmar demais a população, mas já revelam a gravidade da situação. O valor real gira em torno de 66 rublos por litro, ou aproximadamente $2,66 por galão. Porém, imagens recentes compartilhadas por usuários de redes sociais em Kiev mostram que, em algumas regiões da Rússia, esse preço quase dobrou, chegando a impressionantes $4,52 por galão. Isso significa que, para encher o tanque, uma pessoa precisaria gastar metade do salário médio mensal, um peso quase insuportável para quem já enfrenta tantas dificuldades. E o pior está longe de acabar. Conforme a crise avança, o desespero se espalha por mais cidades e regiões. Os gerentes dos postos de combustível não sabem como agir diante dessa escassez assustadora. Muitos apelam para medidas drásticas. Como limitar severamente a quantidade de combustível vendida por veículo, em alguns casos, liberam apenas de 10 a 20 litros por abastecimento, ou reservam o fornecimento apenas para veículos especializados. Uma dessas estratégias bizarras foi adotada pela rede HTK, que suspendeu a venda de gasolina comum para clientes comuns, permitindo combustível apenas para quem possui cartões especiais de fidelidade. É um sinal explícito de que os ataques ucranianos às instalações de energia russas estão surtindo efeito, a infraestrutura do Kremlin está sendo golpeada onde mais dói. A crise não é apenas uma consequência temporária, mas um abalo fundamental que ameaça desestabilizar toda a logística e a economia do país. Você já imaginou viver em uma realidade onde encher o tanque de um carro equivale a metade do seu salário? Onde a gasolina, um dos elementos básicos da vida moderna, se torna um artigo de luxo inacessível.
Essa é a dura verdade que se descortina na Rússia hoje. E enquanto o governo tenta minimizar a situação, a população sente na pele cada dia de racionamento e incerteza. O que será do inverno que se aproxima? Será que esta crise de combustível pode provocar uma reação em cadeia capaz de paralisar ainda mais o país? Ou será que o Kremlin encontrará uma saída antes que a situação se torne irreversível? A resposta está por vir, mas uma coisa é certa, esta guerra não é apenas travada no campo de batalha. É uma batalha silenciosa, onde cada gota de combustível pode decidir o destino de uma nação inteira. Imagina se o combustível que mantém tudo funcionando sumisse de repente? O combustível que movimenta exércitos, economias e vidas cotidianas. Isso está acontecendo na Rússia, onde Vladimir Putin enfrenta seu pior pesadelo de inverno, com tanques vazios e cidadãos em pânico. Após o fracasso devastador da ofensiva de verão russa, capitaneada por Putin, a Ucrânia lançou uma série de ataques precisos e calculados. Esses golpes arrasaram a última esperança da Rússia de manter o esforço de guerra, o combustível. Escassez generalizada assombra a nação. Preços disparam, e muitos postos impõem limites rigorosos, nada mais que 10 a 20 litros por veículo ou apenas para transporte especial. Como você se sentiria ao ver filas quilométricas de motores parados, com o ar pesado de frustração e o fedor de gasolina? É o desespero tomando conta, humilhando uma superpotência que deveria ser invencível. A população russa sente os efeitos diretos da guerra em cada esquina. Lojas sem itens, casas com contas atrasadas, e agora, o combustível nebulizando tudo como uma nuvem venenosa. Putin enfrenta uma crise insustentável, incapaz de escapar com palavras evasivas. Relatos variam por fontes, mas a tendência é implacável, uma humilhação nacional. E é obra da estratégia ucraniana brilhante, focada em alvos cruciais em território ocupado e dentro da própria Rússia. Imagine o cheiro de óleo queimando enquanto refinarias explodem, chamas rugindo como monstros famintos. Enquanto a Rússia bombardeava hospitais e lançava enxames de drones suicidas contra Kiev e outras cidades ucranianas, um ato de covardia desprezível. As forças ucranianas escolheram um caminho diferente. Não queriam matar civis russos nem destruir prédios residenciais, visavam o coração do Kremlin. Ataques diretos à infraestrutura vital, refinarias de petróleo, depósitos de combustível, oleodutos e armazenamentos. Afinal, que máquina sobrevive sem combustível? Os russos, proibidos de compartilhar imagens online, veem vídeos vazarem no Telegram e redes sociais, explosões estrondosas, nuvens grossas de fumaça acendendo, milhões de toneladas de óleo em chamas instantâneas. Em Volgogrado, Saratov, Ryazan e Krasnodar, cidades a centenas de quilômetros da fronteira, drones ucranianos choveram destruição. O ar ficou impregnado de enxofre queimado, o solo tremendo sob os pés. Inicialmente, os efeitos não foram imediatos. A Rússia, maior produtora de óleo do mundo, bombeia mais de 11 milhões de barris por dia em plena capacidade. Uma refinaria a menos não derruba o gigante, certo? Errado. Putin sempre dependeu dessa indústria colossal para influenciar o globo, financiando a guerra mesmo sob sanções ocidentais. Vendendo mais para a Índia e China, ele injetava recursos no conflito. Mas agora, rachaduras expõem a fragilidade. Será que o império está rachando por dentro? Em julho, a Rússia proibiu exportações de gasolina para produtores, alegando alta demanda por viagens de verão e colheitas. Analistas, porém, vincularam ao aumento de ataques ucranianos. Logo, atrasos e interrupções eclodiram. Filas quilométricas de motoristas ansiosos, o barulho de motores ociosos preenchendo o ar frio. Governos russos em territórios ocupados admitiram. Yevgeny Balitsky, marionete em Zaporizhzhia, revelou que demanda alta, reparos em refinarias e ameaças ucranianas causam caos. Na região de Zaporizhzhia, a escassez de combustível se complica com problemas logísticos e ameaças de ataques inimigos a trens de combustível. Em Crimeia, Sergei Aksionov reconheceu, é uma situação objetiva, que pode durar até um mês, e provavelmente mais enquanto a guerra persistir. Oficiais russos falando abertamente?
Inédito em um regime onde fantasias mascaravam realidade. O Instituto para o Estudo da Guerra, um think tank norte-americano, destacou em sua avaliação de campanha ofensiva russa de 11 de setembro, mídia estatal russa reconhece escassezes de gasolina, mas minimiza o papel de ataques ucranianos profundos. O Sindicato Independente de Combustíveis da Rússia relatou que mais de 10 regiões federais, incluindo Ryazan, Nizhny Novgorod, Saratov e Rostov, enfrentam falta, chegando até regiões centrais e Crimeia ocupada. Dmitry Torteu, do Conselho Especial de Monopólio da Duma Estatal, confirmou, escassez local se tornando generalizada. Muitos postos fecharam por dias sem entregas de refinarias. Enquanto oficiais culpam turismo e agricultura, uma mentira vergonhosa, a verdade brilha. Ataques ucranianos com drones e mísseis causaram boa parte das escassez, nota o ISW. Estes golpes impactam o mercado doméstico, exacerbando falta, inflação disparada e instabilidade macroeconômica. Militarizando mídia para discutir abertamente significa que crise penetra a sociedade russa comum. Imagine ruas vazias de veículos, famílias com medo em casa. Salários miseráveis de $1.200 mensais, ou menos, não bastando para sobreviver. Aí vem a reviravolta. Preços oficiais em 64,01 rublos por litro aumentaram 2,6% em um mês, equivalente a mais de 30% anual, noticiou o jornalista Tim White. A preço real? Cerca de 66 rublos, ou $2,66 por galão. Agora, a tristeza? Em algumas regiões, gasolina custa o equivalente a $4,52 por galão, metade de um salário médio mensal para encher um tanque, como mostrou uma conta no X chamada J&Q. Pessoas recorrem ao mercado negro, pagando até $9 por galão. Pânico domina, levando a estratégias bizarras de postos. Cadeias como HTK param vendas de gasolina a E92 para clientes regulares, reservando para cartões de fidelidade. Escassez de combustível na Rússia aprofunda-se. Em Khakassia, toda a rede HTK parou vendas de AI-92 para comuns, só com cartões. Outros como Lukoil cancelam cartões em regiões e proíbem encher latas. Caos absoluto em muitas áreas russas e territórios ocupados como Crimeia, revelou ativista local, em partes de Crimeia, situação crítica. Metade dos postos fechados. Nos abertos, só diesel e gás natural. Com safra começando, pode arruinar a agricultura. Autoridades introduziram racionamento, só veículos governamentais, altitudes vertiginosas nos conflitos. Será que Putin consegue virar o jogo? A humilhação cresce, ônibus escolares em Nizhny Novgorod, uma das maiores cidades russas, incapazes de pegar crianças por falta de gasolina, mesmo com autoridades negando problemas. Até no Extremo Oriente, distante da guerra, efeitos surgem. Governador Alexei Maslow respondeu reclamações, vemos suas preocupações com filas e reabastecimento. Não há falta física em Vanino, filas vêm de reparos em refinarias e demanda de pico. Em dias vindouros, novos lotes chegarão até 12 de outubro. Pediu parar compras de pânico. A compra de combustível por motoristas para uso futuro cria escassez artificial, esgotando postos mais rápido e formando quilômetros de filas. Infelizmente, muitos ignoram, aumentando o desastre. Aí vem a reviravolta impensável. Nesta crise, a Rússia não é mais o lobo, mas a presa, e a Ucrânia, o caçador invisível. O que acontece se Putin falhar em remediar isso? Você ousaria prever o fim de um império de petróleo? Cuidado, o inverno promete mais surpresas dolorosas. Nos últimos tempos, o povo russo sente-se cada vez mais isolado e desconectado do resto do mundo. O governo controla quase todos os aspectos das suas vidas, limitando desde a liberdade de expressão até os sites que podem acessar em seus celulares e computadores. Contudo, uma sombra se abateu sobre o Kremlin. A realidade do campo de batalha é cada vez mais difícil de ignorar. Os lares russos estão repletos de luto. Famílias inteiras perderam maridos, irmãos, pais e filhos enviados para a Ucrânia, sem retorno. Apesar dos esforços da mídia e dos oficiais do governo para encobrir essas tragédias, a verdade não pode ser escondida para sempre.
Mesmo nacionalistas fervorosos e influentes blogueiros militares estão começando a questionar a realidade apresentada pelo Kremlin. O autor de História Militar, conhecido como Chris_O, revelou que muitos desses blogueiros estão cada vez mais insatisfeitos. Cansados das narrativas oficiais, começam a duvidar das garantias do governo sobre abatimento de drones ucranianos. As mídias sociais se tornaram um espaço para expressar indignação. Um blog chamado Dois Majores clama pela criação de uma agência unificada para enfrentar os drones ucranianos, argumentando que ninguém é responsabilizado e que medidas adequadas não estão sendo tomadas. A pressão está aumentando, e as vozes dissidentes começam a se destacar. Alguns blogueiros sugerem teorias conspiratórias, alegando que oficiais da indústria de gás estariam permitindo os ataques como parte de um plano bizarro para elevar os preços dos combustíveis. Outras vozes, porém, apresentam uma análise mais realista. A Rússia está simplesmente desperdiçando seus mísseis de superfície para derrubar essas ameaças aéreas. Essa percepção é alarmante, despertando preocupações sobre a capacidade da Rússia de se defender em um momento crítico. O que você acharia se soubesse que o controle do governo sobre a informação poderia estar causando um colapso ainda mais profundo? A confusão e a desconfiança crescem entre aqueles que já foram manipulados. Até que ponto essa crise de abastecimento pode afetar a vida cotidiana dos russos? A luta pela verdade está apenas começando. As vozes que se levantam contra a censura podem ser o prenúncio de uma mudança. Mas até onde as autoridades permitirão isso? A resposta pode ser mais complexa do que se imagina. Enquanto a população sente os impactos da guerra, a realidade se desdobra de maneira sombria, e a luta pela sobrevivência torna-se a nova narrativa de um povo fadado ao silêncio. Após a falha da grande ofensiva de verão, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se prepara para enfrentar um pesadelo nos meses de inverno. Uma ofensiva cirúrgica e calculada da Ucrânia desmantelou a última esperança da Rússia de sustentar seu esforço de guerra, atingindo seu recurso mais crucial, combustível. Relatos de escassez de combustível estão se espalhando por todo o país. Os preços estão disparando, e algumas estações de serviço impuseram limites rigorosos sobre a quantidade de combustível que cada cliente pode adquirir. Cada vez mais, a população russa sente os efeitos da guerra em suas vidas diárias. É uma situação insustentável, uma realidade da qual Putin terá dificuldade em se desvencilhar. Enquanto a Rússia bombardeava hospitais e lançava enxames recordes de drones sobre cidades ucranianas, as forças ucranianas adotaram uma tática totalmente diferente. Elas não se preocupavam em atingir civis russos, o alvo era a infraestrutura vital que sustentava a máquina de guerra da Rússia. Com repetidos ataques a refinarias de petróleo e instalações de armazenamento, os drones ucranianos começaram a causar um impacto significativo. Explosões foram registradas em locais como Volgogrado, Saratov e Krasnodar, devastando estoques de milhões de toneladas de petróleo e reduzindo os suprimentos de combustível do Kremlin. Apesar da proibição de compartilhar imagens online, vídeos de chamas e nuvens de fumaça começaram a aparecer em redes sociais. O impacto não foi sentido imediatamente, pois a Rússia, sendo um dos maiores produtores de petróleo do mundo, pode produzir mais de 11 milhões de barris em um único dia. Entretanto, conforme a Ucrânia continuava atacando alvos-chave, fissuras começaram a aparecer na robusta indústria do petróleo russa. Em julho, por exemplo, a Rússia impôs uma proibição nas exportações de gasolina, citando a alta demanda do verão. Alguns analistas acreditavam que essa decisão estava ligada aos ataques ucranianos. Logo surgiram relatos de longas filas de carros buscando combustível. Líderes apoiados pela Rússia nas regiões ocupadas admitiram a escassez. Com essa revelação, o Kremlin enfrenta uma crise pública sem precedentes. O Instituto para o Estudo da Guerra observou que os meios de comunicação russos estão começando a discutir abertamente a escassez. Mais de 10 regiões estão enfrentando dificuldades, e a escassez se espalhou rapidamente. Para muitos russos, a situação se agravou a ponto de serem forçados a recorrer ao mercado negro, pagando até $9 por galão. Em um país onde o salário médio é de apenas $1.200 por mês, muitos não conseguem arcar com esses preços. Os preços oficiais também estão subindo.
A média de preços está agora em 64,01 rublos por litro, uma alta significativa em apenas um mês. Em algumas regiões, essa quantia quase dobrou, enquanto muitos postos de gasolina lidam com uma crise de combustível cada vez mais intensa, sentindo-se perdidos e sem saber o que fazer. Limites foram impostos na quantidade que cada cliente pode comprar, como uma tentativa desesperada de conter a situação. Como se isso não fosse suficiente. Há quem argumente que a incapacidade da Rússia de repelir ataques aéreos decorre da escassez de mísseis necessários para defender seus interesses. A eficiência da campanha de drones da Ucrânia, que já destruiu cerca de 25% da capacidade de refino da Rússia, continua a pressionar ainda mais a já enfraquecida economia russa. A Ucrânia não está desacelerando seus ataques, sua determinação em desmantelar a infraestrutura vital da Rússia permanece firme, e cada novo ataque diminui a possibilidade de vitória do Kremlin. A crise de combustível na Rússia não é um problema que desaparecerá rapidamente. As consequências, no entanto, serão sentidas em todo o país, enquanto a luta pelo controle sobre os recursos continua. Após uma série de ataques implacáveis, as forças ucranianas não mostram sinais de desaceleração. Unidades de drones, como os pássaros de Magyar, seguem em busca das últimas refinarias russas em sua linha de tiro, atingindo-as com força incrível. Cada ataque não apenas reduz a capacidade de produção de petróleo da Rússia, mas também extingue qualquer esperança que o Kremlin tinha de vencer a guerra. Sem combustível, mesmo os exércitos mais poderosos tornam-se incapazes de conquistar territórios. A economia russa, já debilitada, continua a entrar em colapso. A vida dos cidadãos se agrava a cada dia, levando-os a procurar culpados. Inevitavelmente, todos olham para seu líder, Vladimir Putin, que se vê pressionado por uma crescente lista de preocupações e temores. A situação é alarmante. Uma crise de combustível se aproxima de um ponto crítico. As perdas colossais da Rússia na Ucrânia e o aumento da instabilidade interna começam a afetar os planos do presidente. A guerra que parecia controlada agora exige respostas, e com isso, a insatisfação popular cresce. A cada novo dia, os cenários em cidades como Pokrovsk, uma das linhas de frente em Donetsk, revelam um novo nível de desespero para os soldados russos, que estão perdendo suas vidas em um ritmo alarmante. Estamos apenas começando a perceber as repercussões de tudo isso. Poderá Putin se manter no poder diante de uma crise sem precedentes? A resposta a esta pergunta pode mudar o rumo da história. Você, o que acha que vai acontecer em seguida? Ajustes drásticos, reviravoltas inesperadas, o futuro parece incerto e cheio de perigos. As peças desse quebra-cabeça ainda estão se movendo, e o desfecho pode surpreender a todos nós. Após a grandiosa ofensiva de verão russa ruir em fracasso, Vladimir Putin agora adentra um verdadeiro pesadelo de inverno. Será que o líder invencível da Rússia finalmente encontrou seu calcanhar de Aquiles? Pintos. Seres minúsculos que podem derrubar um gigante. Você achava que a máquina de guerra do Kremlin era imbatível? Pense novamente. Através de golpes precisos e calculados, a Ucrânia destruiu a última esperança russa de manter o esforço guerreado, atacando sua fonte vital, o combustível. Escassez alastram-se por toda a nação. Preços disparam, estações de gasolina impõem limites rígidos, quantos litros por cliente? Milhões de toneladas de óleo em chamas, fumegas espessas floando no ar, o cheiro de queimado impregnado na pele úmida do outono. Sons de explosões ecoam a centenas de quilômetros da fronteira ucraniana. Volgograd, Saratov, Ryazan, Krasnodar, lugares outrora seguros agora vibram com o terror invisível de drones. Vídeos clandestinos espalham-se em canais sociais, mostrando labaredas vorazes, céus cinzentos de fumaça asfixiante, toques frios do medo gelando as ruas geladas. E o pior? Estes ataques não visam matar civis, como os enxames russos sobre Kiev. Não, a Ucrânia mira o coração vulnerável, infraestrutura. Refinarias. Depósitos. Oleodutos. Fio, o sangue da guerra. Rússia, soberba produtora de petróleo, capaz de bombear 11 milhões de barris diários. Mas, um por um, os golpes ucranianos racham essa fortaleza.
Pense na humilhação. Enquanto Putin vende óleo para a Índia e China, ou um bando de sanções ocidentais, a Ucrânia gira o jogo. Como virar isso contra ele? E deixar o czar sem gasolina para seus tanques? Você imaginou o ditador falante tentando explicar isso para seu povo? Em julho, um banimento repentino às exportações de gasolina, oficialmente para viagens de verão e colheita. Mas analistas riem. Ligação direta aos ataques intensificados. Delays, flapping depots, filas quilométricas de carros bufando fumaça, motoristas impacientes pisando no pedal vazio. Governadores russofiliados em territórios ocupados confessam, escassez crônica, logística caótica, medo de trens de combustível bombardeados. E Evgeny Balitsky, de Zaporizhia, murmura sobre ameaças inimigas. Sergei Aksionov, de Crimeia, prevê semanas mais de tormento. Situação objetiva, diz ele, durando enquanto a guerra ruge. Isto é chocante. Oficiais russos, normalmente marionetes do Kremlin, admitindo fracassos? O Instituto para o Estudo da Guerra destaca, mídia estatal reconhece os buracos, mas minimiza o papel ucraniano. Sua ofensiva profunda afeta o mercado doméstico, inflaciona preços, desestabiliza a economia. Crises espalhadas para 10 regiões federais, Ryazan, Nizhny Novgorod, Saratov, Rostov, e mais. Estações fecham portas, algumas sem entregas há semanas. Mas reviravolta inesperada, enquanto o Kremlin culpa turismo e agricultura, fatos gritam verdade. Ucrânias, drones e mísseis são os culpados maiores. Inflação dispara, famílias russas, cujo salário médio é de $1,200 mensais, sofrem. Mercado negro cobra até $9 por galão, quase dobrando o oficial de 64 rublos por litro, subindo 2,6% em um mês. Em algumas regiões, explode para $4,52 por galão, metade de um salário mensal para encher um tanque. Visualize o pânico, motoristas em filas infinitas, o odor de gasolina misturado ao suor frio, buzinas irritadas cortando o silêncio gelado. Como parar este círculo vicioso de desespero? Agora, imagine o desespero crescendo, gasolina 92 e 95 octanos desaparecem semanas a fio, refinarias irregulares. Inteligência Aberta reporta expansão para mais de 20 regiões federais, incluindo Samara, Ulyanovsk, Penza, Astrachan, Kalmykia e Tatarsta. Estações com limites bizarros. Quantos litros por pessoa? Para evitar piorar? Mas quem escuta? Pânico reina, cidadãos estocam, agravando a artificialidade da falta, clássica reação humana ao medo. Você consegue sentir o cheiro de gasolina roubada vendida a preços exorbitantes no mercado negro, o toque gelado do dinheiro escorrego nas mãos desesperadas? Vladimir Sergeyevich Maslov, porta-voz do Ministério da Energia, implora, causa temporária por reparos e demanda urgente. Novos batimentos chegam logo, atentando até 12 de outubro. Parem de comprar em pânico, só piora. Mas pessoas rejeitam. Situação desesperadora. Veja a ironia amarga. Há anos, muitos russos viam a guerra como uma operação especial distante, sem impacto pessoal. Mas agora? Perde filhos, irmãos, pais na linha de frente. Alimentos e essências diárias inflacionados, isolamento global, censura sufocante restringindo palavras e acessos online. Você acha que o Kremlin consegue ocultar este calvário crescente? Reviravolta, a guerra não melhorou nada na Rússia. Só piorou vidas. Preços saltam, famílias choram perdas incessantes. E agora, combustível? Esse pesadelo não acaba. Na verdade, acelera. Como o líder todo-poderoso vai sair desta trepe? E se o inverno trouxer mais surpresas ucranianas, deixando a população inteira congelada sem combustível? Sentirão o verdadeiro custo de sua agressão. Sons de drones zumbindo à noite, cheiros de óleo ardente, toques de medo visceral modernizam gelo. Será que Putin conseguirá falar-se fora desta vez, ou o povo se rebelará? Encontre-se na próxima ida, onde revelarei se esta crise rachará o império.
O editorial de inteligência europeia revela escassez causadas por reparos em refinarias e demanda urgente. Novos lotes de gasolina chegarão nos próximos dias, atendendo necessidades até 12 de outubro. Mas louvor de parar compras em pânico, pois apenas pioram, compra de combustível por motoristas. Mas, para uso futuro, cria escassez artificial. Estações esgotam mais rápido que entregas, quilômetros de filas formam. Coisa crucial agora, juntos, parem compras em pânico. Infelizmente, poucos ouvem. Com o desespero crescendo, russos temem piores semanas, pânico continua. Mais acontece, pior crise, vendedores do mercado negro audaciosos, aumentando preços, aproveitando o desespero. Por tanto tempo, grande porcentagem russos não sentiu impactos da guerra com a Ucrânia. Para muitos, conflito distante, operação militar special rápida, sem afetar vidas notavelmente. Mas guerra prolongasse, mês a mês, ano a ano, aproximando-se de casa, russos sentindo impacto bit a bit. Obviamente, não tanto como ucranianos, cujas casas explodiram, cidades reduzidas a ruínas, mas russos finalmente veem verdade. Experimentam consequências da agressão de Kremlin. Tudo negativo. Vidas não melhoraram pela invasão ucraniana. Só piores. Não só crise de combustível. Preços de comida e essências diárias dispararam recentemente, russos sentem isolados, cortados do mundo, governando quase tudo, liberdade de falar aos sites acessíveis nos telefones e computadores. Isso,